Então, o primeiro pilar para o sucesso seria o conhecimento, porque o primeiro passo é amar o que a gente faz, né? Esse é o primeiro passo, amar muito o que você faz. Se você ama o que você faz, você com certeza já está a um passo para o teu sucesso. O segundo passo seria o conhecimento. Investir no seu conhecimento é o que você tem de mais valioso para fazer, para você começar na sua carreira. Por quê? Ninguém tira o seu conhecimento de você. Você pode investir em várias outras coisas. Você pode perder tudo isso. Mas no seu conhecimento, ninguém vai tirar de você. Então, o primeiro passo seria fazer isso. É preciso ter coragem para fazer esses investimentos. É preciso fazer alguns sacrifícios na vida para você conseguir, né, investir no nosso conhecimento, principalmente na nossa carreira, na micropigmentação. Na área da estética, é muito caro. A gente sabe que os cursos são muito caros, porque a gente ganha bem. Então, os cursos automaticamente são muito caros. Então, a gente precisa, às vezes, se sacrificar para conseguir investir no conhecimento. Eu nunca tive vergonha de pedir. Então, assim, muitas pessoas que estão começando vão dizer, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem por onde começar, eu ganho pouco, eu não tenho como investir R$4 mil em um curso. Mas eu também não tinha esse dinheiro. Eu comecei quando eu tinha 15 anos a trabalhar com essa área de designer de sobrancelhas, e depois com 15 anos eu já queria fazer micropigmentação, então eu já sabia que o investimento seria alto, e eu não tinha esse dinheiro. Mas eu sempre tive muita vontade, eu não ia desistir do meu sonho, então eu nunca tive vergonha de pedir. Você não pode ter vergonha de querer chegar aonde você quer chegar. Você tem que, se você tem essa condição, tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, tem um tio, alguém que você possa pedir, não deixe de pedir ajuda. Pedir ajuda não é algo que você não pode se envergonhar de pedir ajuda. Quando eu comecei, para eu fazer meu primeiro curso de micro, eu pedi ajuda para minha mãe. Minha mãe pagou o curso e o meu pai pagou a minha viagem, a minha passagem para São Paulo, eu nunca tinha viajado, pagou minha hospedagem e o táxi para me levar de um lado para o outro lá. Então, desculpa, me perdi aqui. Ouvi um barulho e me perdi. Eu pedi essa ajuda. Se você não tem essa condição de pedir ajuda para alguém, não pense assim, pô, mas ela teve condição de pedir, eu não tenho ninguém para me ajudar, não tem ninguém que queira me ajudar. Então, você tem que fazer algum sacrifício. Por exemplo, depois disso, eu não tive mais coragem de pedir para ninguém, porque eu já tinha pedido para as 2 pessoas mais próximas de mim. Então, eu tive que fazer um sacrifício. Eu vendi a minha moto, que era a única coisa que eu tinha, era o meu único meio de transporte. Eu fazia faculdade em outra cidade, e o único jeito que eu tinha para chegar nessa outra cidade era a minha moto. Mas eu queria ir para a Rússia. Eu queria estudar e aprender na capital de micropigmentação do mundo. Então, eu precisava ir para a Rússia. E o meu único jeito de eu ir para a Rússia seria vender minha moto. E foi isso que eu fiz. Eu vendi minha moto, foi difícil, foi uma decisão difícil. Mas eu sabia que se eu vendesse a minha moto, eu ia conseguir ter esse retorno no meu trabalho, ter esse retorno mais rápido, porque eu ia ter o conhecimento e eu ia ter esse retorno no meu trabalho. Então, assim, essa foi a forma que eu consegui, né? Que eu fiz. Eu vendi minha moto, eu pedi emprestado, mas quem não tem essa possibilidade tem que pensar de outra maneira. Você não pode desistir do teu sonho porque tu não tem essa condição. Você tem que arrumar uma outra maneira de investir no seu conhecimento, porque sem conhecimento você não vai conseguir atingir os outros pilares para o sucesso, certo? Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Eu abri mão da minha moto e hoje, depois de já ter uma situação financeira melhor, onde eu não preciso mais pedir nada para ninguém,
Obrigada, Vinícius. Eu tive que abrir mão esse ano, eu estou construindo a minha casa, né, que sempre foi um grande sonho para mim, eu e meu noivo estamos construindo, e eu tinha resolvido que agora seria o momento da casa. Eu ia investir na minha casa, óbvio que eu ia investir em cursos, mas eu não ia investir mais no estúdio. Isso eu só tinha o estúdio 1, quando eu estava pensando nessa forma, né? Mas aí não tinha mais espaço, eu precisava aumentar para o estúdio 2, e daí foi onde eu pensei, cara, o único jeito de eu crescer e ganhar dinheiro é se eu parar de investir um pouco na casa, né, abrir mão de terminar a minha casa esse ano para eu conseguir fazer mais cursos e investir no meu estúdio. Lógico que, como eu já falei para vocês ontem, o meu noivo, algumas pessoas falam, nossa, mas tu é doida, não vamos parar de fazer a casa agora, tu já está investindo na casa, vai investir o teu dinheiro agora em mais um estúdio, espera um pouco, vamos fazer isso ano que vem e tal. E daí, como eu falei para vocês, quando tu tem certeza do que tu quer, quando tu tem certeza que aquilo vai dar certo, ouve o teu coração. E eu ouvi. Eu larguei mão da casa, eu larguei a mão de construir a casa esse ano, de terminar a casa para eu abrir o estúdio 2. Então, esse é mais um sacrifício que eu fiz. Então, eu estou contando isso para ver se você se identifica e talvez entenda que para eu conquistar tudo que eu conquistei, para chegar até aqui, eu tive que abrir mão de muita coisa. E se você quer chegar em algum lugar, quer conquistar alguma coisa, você também tem que abrir mão, tem que fazer algum sacrifício. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Abrir mão da moto, abrir mão de um carro, ficar a pé, mas se você quer chegar em algum lugar e esse lugar é longe, você tem que fazer algum sacrifício. Para quem me conhece, eu até escolhi esse lugar hoje para fazer, apesar de não aparecer todos os certificados, eu investi muito em curso. Eu fiz um investimento muito alto no primeiro ano e continuo investindo todos os anos da minha carreira e eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo de nenhum centavo que eu investi. Todos os cursos que eu fiz foram valiosos para mim. E como eu falei para vocês, conhecimento nunca é demais, nunca ninguém vai tirar conhecimento de você. Então, invista. O conhecimento vai fazer você chegar, o conhecimento que você tem hoje fez você chegar até aqui, mas não vai te levar para o próximo nível. Então, você precisa estar sempre se especializando, sempre investindo em conhecimento para você chegar no próximo nível. Então, esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar é a autoconfiança. Eu já falei um pouquinho ontem para vocês, mas nunca é demais falar sobre autoconfiança. Não adianta nada você ter conhecimento e você não ser autoconfiante. Você não confiar em si mesmo. Você não confiar naquilo que você vende. Você tem que acreditar naquilo que você vende. Se você vende sobrancelha, você precisa ter uma sobrancelha bonita, uma sobrancelha perfeita. Se você vende o corpo, né? Se você é um personal trainer, você tem que ter um corpo bonito. Você tem que se apresentar da forma correta para você conseguir vender, né? Então, um exemplo da minha área, né? Você sabe tudo, você tem conhecimento, você é um PhD em micropigmentação, mas a cliente chega e fala para ti, poxa, no retorno, né? Tu fez a sobrancelha lá, mediu, ou até no próprio dia. Chega na hora que ela volta no retorno, ou quando acaba o procedimento, ela fala, nossa, um lado ficou mais alto que o outro, eu achei que esse lado ficou mais curto, ou, né, achei que ficou muito curta, eu gostaria que ela fosse mais comprida, ou mais grossa, ou quero uma mais alta do que a outra. Se você não confiar naquilo que você fez, você não vai conseguir tirar aquela cliente da tua sala. E ela não vai sair satisfeita. Por mais que você corrija aquilo que ela disse que estava errado, ela vai sair da tua sala e ela vai achar que tu não era uma boa profissional, que tu não era uma profissional excelente. Então, a autoconfiança é algo imprescindível para todos os trabalhos, mas principalmente para o nosso. A gente tem que confiar naquilo que a gente vende. Então, quando a cliente chega para mim e fala, ficou uma mais alta do que a outra, ou eu queria mais comprida,
eu tenho que ter o conhecimento, porque eu tenho, mas eu tenho que ter a confiança de que eu fiz o trabalho corretamente, porque eu tenho conhecimento. Eu acertei na cor, porque eu tenho conhecimento. Mas eu preciso passar isso para minha cliente. Eu preciso passar para minha cliente que eu fiz o certo. Eu preciso garantir para ela que eu fiz o certo. E para isso você precisa primeiro acreditar em você. Se você não acreditar em você, tu vai olhar para ela e vai falar: ah, é verdade, então deita, vai ali, vai arrumar. Mas às vezes o que ela está falando não é a verdade, porque ela não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento sobre micropigmentação. Às vezes a visão que ela tem dela é diferente da visão correta, da visão profissional. A gente estuda para isso. A gente sabe que um lado é maior do que o outro, que um lado é mais alto do que o outro. A gente sabe que toda cliente vai pedir mais comprida, porque elas acham que a medida correta é aqui, ó. Mas a gente sabe que essa medida não é correta. Então, você tem que ser autoconfiante para passar isso para ela. Não, a medida correta é aqui, porque isso vai valorizar o teu olhar e vai deixar o teu olhar mais levantado. Se tu tiver propriedade para falar, se você tiver conhecimento e autoconfiança para falar isso, se você gerar autoridade para seu cliente, ela vai confiar e ela vai sair dali satisfeita. Se você falar sem autoconfiança, sem propriedade, ela vai sair dali insatisfeita, achando que tu não é um profissional de excelência. Talvez você que esteja começando, você deve ter pensado: pô, eu estou passando por isso. Sempre que a gente está começando, a gente passa por isso. A gente deixa a cliente falar o que ela acha sobre o nosso trabalho, né? Não que ela esteja errada, a cliente não está errada, só que ela não tem o conhecimento que você tem, que você investiu, que você conseguiu, certo? Então, você precisa falar para sua cliente que você estudou para estar onde você está, e para isso você precisa investir. Porque se você fizer um curso, você não vai ter a autoconfiança necessária para você convencer a cliente. Quanto mais conhecimento, mais autoridade, mais autoconfiança você vai ter. Isso não vem de uma hora para outra, isso vem com tempo, com experiência, com treino, com estudo. Através do estudo, do conhecimento, é que você vai gerar a sua autoconfiança. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, e todas essas lives vão ter muito conteúdo de valor sobre isso. A gente vai cada vez mais falar sobre isso para ajudar quem está começando e também para ajudar quem já está na área, mas às vezes não consegue sair do lugar, tem conhecimento, mas não tem autoconfiança. E isso é algo que vai fazer diferença no seu faturamento no final do mês. Então, quanto mais você estudar, mais autoconfiança você vai ter. Isso vai vir com tempo, treino e estudo, certo? O próximo pilar... Deixa eu só tomar uma água. Gente, eu não tô vendo vocês interagir aí. Manda alguma coisa. Tô nervosa hoje, né? Mas manda alguma coisa aí, alguma pergunta pra gente conversar. O terceiro pilar seria coragem e a visão. É imprescindível você ter coragem para investir, para tomar decisões, e é normal sentir medo. É óbvio que quando a gente está começando, a gente tem medo. Mas quanto mais você tiver conhecimento e autoconfiança, e você investir sempre nisso, para você ter conhecimento, investir, você precisa de coragem. E todo mundo passa por isso, todo mundo tem medo de investir, todo mundo tem medo de começar, de fazer um curso, né, de abrir mão de alguma coisa, abrir mão da moto, abrir mão de alguma, às vezes de comprar roupa, de comprar uma comida que você gosta, né? Mas para isso é preciso ter coragem. E você precisa ter visão, você precisa pensar lá na frente. O que eu quero para minha vida daqui a um tempo? O que eu quero ser daqui a um ano? Se você não tem dinheiro agora, não tem problema. Mas você tem que se programar para daqui a um ano você ter esse dinheiro. Então, você vai precisar abrir mão de alguma coisa e você vai precisar ter coragem para daqui a um ano você ter aquele dinheiro. É lógico que quando eu queria começar a fazer micropigmentação quando eu tinha 15 anos,
Só que com 15 anos eu comecei como designer. Eu trabalhava pouco, tinha poucas clientes, mas eu fui cativando e de pouquinho em pouquinho eu fui guardando. Eu nunca cheguei, ganhei dinheiro e usei. Eu já vi muitos empresários chegar, começar a ganhar dinheiro, e a primeira coisa que a pessoa investe é num carro, um carro bom, um carro caro. Não é assim. Se você quer ser um grande empresário, você tem que ter visão. Você tem que ter prioridades, e a prioridade vai ser sempre esses pilares que eu estou falando. Conhecimento, autoconfiança, investir em curso, investir no seu estúdio, investir em você mesmo. E isso é necessário, essa coragem é necessária até para quem trabalha em grandes equipes. Catiane está aqui, trabalha comigo e ela sabe, ela já teve a empresa dela e ela teve que ter coragem para sair da empresa dela, fechar a empresa dela e vir trabalhar comigo. Ela teve os motivos dela, mas é lógico que ela teve medo em fechar a empresa dela e vir trabalhar em uma grande equipe. Para isso ela teve que ter coragem, mas vale a pena. Você tem que ter visão. Às vezes você está em um lugar e você está estagnada, você está ali por comodidade, e não porque aquilo ali te faz bem, e não porque aquilo é melhor para ti. Então você precisa ter visão. Poxa, eu já estou aqui, eu estou ganhando 3 mil reais faz 3 anos. Ok, se é isso que você quer, beleza. Mas se você quer mais, você tem que arriscar, você tem que ter coragem de trocar de lugar, de ir para uma outra equipe. Às vezes uma outra equipe está esperando muito mais de você, você vai ganhar muito mais dinheiro. A Amanda está aqui e também trabalha comigo, também tinha a empresa dela e veio trabalhar em uma grande equipe. Existem enormes vantagens em se trabalhar em uma grande equipe. Então, eu estou falando aqui sobre empresário, sobre empreendedorismo, porque eu escolhi esse caminho. Mas se você não escolheu esse caminho, isso não quer dizer que você é obrigada a seguir esse caminho para ter o sucesso também. Você também pode trabalhar em uma grande equipe e ter muito sucesso. Só que, lógico, tem que trabalhar em uma equipe que lute por você, que corra junto ao seu lado. É lógico que a gente sabe, quem trabalha em salão e já trabalhou em vários salões, sabe que esse ramo, às vezes, não é muito coerente, não faz as coisas certas. Mas se você achar uma equipe que faz as coisas certas, você tem que ter coragem para enfrentar e seguir, e ir atrás. Outra coisa que eu ia falar, um exemplo, né? Eu já chamei diversas profissionais para trabalhar comigo, que às vezes trabalham em casa, ou às vezes trabalham em outro salão, e elas não vieram por medo, por falta de coragem, porque estavam cômodas. Eu estou aqui, eu ganho. Só que quando eu chamei, lógico, eu vi que ela tinha conhecimento, eu vi que o trabalho dela era incrível e eu chamei ela por isso. Só que quando eu chamo alguém, é porque eu tenho certeza que eu vou fazer ela faturar muito mais, porque eu tenho os meus méritos e eu tenho certeza que ela vai ganhar muito mais comigo. E aí eu chamo a pessoa e a pessoa tem medo de trocar, de vir, né? Eu estou dando esse exemplo, mas porque outras pessoas podem se identificar. Porque você está ali, poxa, eu estou ganhando 3 mil reais aqui, mas, poxa, às vezes ali nessa outra equipe você pode ganhar 5 mil em 6 meses. Eu acho que vale a pena arriscar. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu conquistei até chegar aqui onde eu cheguei, eu tinha certeza que eu podia mudar de salão aonde quer que eu fosse, todas as minhas clientes viriam atrás de mim. E elas vieram. Para vocês terem uma noção, quando eu saí do primeiro salão que eu trabalhei, eu saí sem nada, sem nenhum contato, porque a dona não tinha agenda online, ela não passava os contatos dos clientes para a gente, e ela não deixava a gente pegar. E como ela não queria que pegasse, eu nunca fiz nada de errado. Então, eu saí de lá igual final de casamento, saí com uma mão atrás e outra na frente. Eu saí sem nenhum contato de cliente. E quem assistiu a live ontem viu que eu saí e aluguei uma salinha bem pequenininha dentro de um espaço da Herbalife. E eu pensei, não, tudo bem, eu tenho certeza que as clientes vão me encontrar, eu tenho certeza que as clientes vão vir atrás de mim, porque eu tinha certeza do trabalho que eu fazia. Eu fazia um excelente trabalho. Eu criei vínculo com as minhas clientes. E foi isso que aconteceu. Na época, só tinha Facebook.
ou Orkut, eu não me lembro agora, mas eu tive clientes que demoraram mais de 2 anos para me encontrar, e elas me encontraram. E isso é demais, isso é fantástico. E é por isso que eu digo, quando você trabalha em um lugar e você pensa, poxa, não vou sair daqui, as minhas clientes não vão atrás de mim. Se você pensa dessa forma, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Você não confia em você mesmo. Você não está entregando o seu melhor para o seu cliente. Quando você entregar o melhor, quando você tiver certeza que o seu atendimento é excelente, pode ter certeza, ela vai atrás de ti aonde quer que você vá. Você pode sair de um salão do centro da cidade e trabalhar no fundo da sua casa, em um bairro afastado, que se o seu trabalho for diferente das outras profissionais, elas vão atrás de você. Exatamente, esse é o poder do relacionamento. E eu criei esse relacionamento com as minhas clientes desde os 17 anos, quando eu comecei a trabalhar nesse salão. E é por isso que quando eu comecei a trabalhar dentro da minha casa, eu tinha minha agenda lotada com 17 designers de sobrancelhas por dia, cobrando R$50. Porque eu criei relacionamento com as minhas clientes. Eu tinha autoconfiança, eu tinha conhecimento e eu tive coragem para abrir mão do meu conforto de estar num salão grande com 40 profissionais para trabalhar dentro de um espaço minúsculo, junto com outra coisa aleatória que não era nada a ver com estética. Depois eu tive coragem para ir para outro salão, depois para outra clínica, depois para abrir dentro da minha casa. E isso tem que ter coragem, porque tu vai sair... Muita gente pensa assim, né? Poxa, eu vou sair de um grande salão para trabalhar no fundo da minha casa, mas é porque eu tinha certeza que aquilo ali era de passagem. Aquilo ali não era para sempre. Eu fiz as coisas certas. Eu abri o meu MEI. Eu tinha alvará, mesmo sendo dentro da minha casa, porque eu sabia que fazendo certo, Deus ia prover e eu ia ter muito mais coisa além daquilo ali. Não era, aquilo ali era só uma passagem, só um tempo. E depois de um ano, eu consegui abrir o primeiro estúdio com 160 metros quadrados. E depois disso, com uma grande equipe, uma equipe valiosa. E hoje tenho 2 estúdios, são mais de 300 metros quadrados, com uma equipe topíssima. Por quê? Porque não me faltou coragem. Nunca me faltou conhecimento, nunca me faltou autoconfiança e nunca me faltou coragem. O quarto passo... O quarto passo... O quarto pilar para o nosso sucesso é o posicionamento. Não adianta nada tu ter conhecimento, ter autoconfiança, ter coragem e não se posicionar da maneira correta. Eu sempre falo para os meus colaboradores, você precisa ser um espelho para o seu cliente. A gente vende beleza. Então, se a gente vende beleza e vem toda esculhambada a trabalhar, o teu cliente não vai te ter como uma referência. E é isso que ele quer. Ele chega aqui, vê a minha boca, nossa, agora ele não está vendo porque a gente está de máscara, né? Mas quando eu usava só aquelas máscaras transparentes, não é água da semana, né? Ah, não, da Semasa, não. Quem mora em Itajaí, a gente está passando por um momento difícil aí com a água. Desculpa. Sobre posicionamento, né? A gente precisa trabalhar bonita, a gente precisa vender aquilo que a gente faz. Então, se você é uma micropigmentadora, faz lábio, é especialista em lábio, mas não tem micropigmentação na sua boca, me desculpa, você não vai conseguir vender, porque a gente só vende aquilo que é verdade, aquilo que a gente acredita. Então, para você conseguir vender uma micropigmentação labial, você precisa ter uma micropigmentação labial. Se você é uma micropigmentadora e tem uma maquiagem definitiva na sobrancelha, por favor, você tem que tirar essa maquiagem definitiva e fazer uma micropigmentação atual, porque você só vai vender aquilo que você acredita. Então, você precisa acreditar que a micropigmentação é uma vantagem para aquela cliente, que ela não pode viver sem, que ela precisa acordar todos os dias se olhando no espelho com aquela micropigmentação e se sentindo melhor, se sentindo com a autoestima elevada. Você precisa estar com a sua autoestima elevada para você conseguir vender a autoestima elevada para a sua cliente, certo? Então, o seu nome é a sua marca.
E eu sempre prezei por isso. Quem me conhece, quem está do meu lado sabe. Eu comecei com 17 anos. E eu sabia que a minha marca seria Carolina Porciúncula. Então, desde os 17 anos, eu fiz o técnico de estética, fiz a faculdade de estética, investi. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava me posicionar da maneira correta e eu precisava atuar com ética. Eu sabia que Carolina Porciúncula era o meu branding, era a minha marca. Então, eu precisava atuar com ética, respeitar os meus clientes, ser pontual, me vestir bem, né? Estar bem apresentável para as pessoas. Porque dessa forma, as pessoas iam acreditar em mim. E isso é uma plantação. Se você pensar, ontem eu estava mal arrumada, hoje eu venho bem arrumada, amanhã eu estou mal arrumada, no outro dia eu estou bem arrumada. Não é assim, você precisa plantar sementes. Desde os 17 anos eu faço isso, e já fazem 10 anos. Então, hoje eu colho algo que eu plantei lá com 17 anos. Você precisa ter constância, você precisa fazer as coisas todos os dias da melhor maneira possível. Se você fez ontem algo que foi positivo, você pensa, hoje eu preciso fazer melhor ainda. Você precisa se posicionar para o seu cliente, você precisa mostrar que você é um bom profissional, você tem conhecimento, você tem autoconfiança, você se veste da maneira adequada, você tem ética, você atende ele no horário, você tem comprometimento. Isso é um fator muito importante, certo? Se você agenda um cliente, vai lá, desmarca, aí remarca ele. No mesmo dia que você remarcou, você falta de novo. Isso é falta de comprometimento. Você nunca vai chegar ao sucesso faltando com o seu compromisso com o seu cliente. O seu cliente está em primeiro lugar. Ele é a sua prioridade, ele é o seu rei, é a sua rainha. E você precisa tratar ele como uma joia, certo? Então, além de ter o posicionamento correto na parte física, que seria isso, se vestir bem, atuar com ética, pontualidade, ser cordial, criar um relacionamento com o seu cliente, né? Criar um vínculo com ele. Se ele te falou uma história num dia, lembra dessa história no outro dia. Várias clientes chegam aqui, por mais que eu veja elas uma vez por ano, praticamente, ela chegou aqui, eu faço laser também, então eu vejo as clientes todo mês. Ela chegou aqui, falou que ia num casamento. Na próximo atendimento, eu pergunto como que foi esse casamento. Ela já vai falar, nossa, ela lembrou de mim. Isso é criar vínculo, isso é criar um relacionamento com o seu cliente. Exatamente. Atrasar é algo fatal, né? Eu não perdoo isso. Eu acho que a pessoa tem que respeitar o horário da cliente e ser comprometida. Então, além do posicionamento físico, hoje, mais do que nunca, a gente tem o posicionamento digital nas redes sociais. A gente precisa saber se posicionar nas redes sociais. E é por isso que a gente vai fazer uma live só sobre posicionamento nas redes sociais, posicionamento digital. Eu vou trazer uma pessoa especialista nisso, uma ou mais pessoas, inclusive, para ajudar vocês a saberem como se posicionar, a organizar o feed de vocês, a se posicionar, trazer conteúdo de valor para o seu cliente, para não fica só postando uma sobrancelhinha, uma sobrancelha por dia, isso não vai criar relacionamento no digital. Isso não vai criar vínculo com o teu cliente. Você precisa postar mais. Ah, mas eu só atendi uma cliente hoje. Posta de outros dias. Posta de outros dias. A pessoa que está vendo hoje, muitas vezes, ela não viu no outro dia. Então, gera conteúdo. Quem trabalha em uma grande equipe, eu sempre falo, posta conteúdo de outro profissional, posta de um colega de trabalho seu, porque às vezes a cliente não quer fazer a micropigmentação agora, não se interessa em fazer uma micro de sobrancelha ou de lábio, mas aí você vende o designer de sobrancelhas da sua colega que trabalha na equipe junto com você. A sua colega, fazendo designer a cada 15, 20 dias, ela vai convencer uma hora
dessa cliente fazer a micropigmentação com você. Então, gera conteúdo, porque às vezes ela não quer fazer a micro nesse momento, mas o designer ela quer. Então, se você gerar esse conteúdo, você já ganhou uma cliente. Pode não ser agora, porque a maioria das pessoas não decide fazer uma compra de uma hora para outra. Eu não decido fazer a micropigmentação hoje, eu faço hoje. A maioria das clientes, isso eu tenho propriedade e experiência para falar, elas decidem fazer uma micropigmentação após 2 anos, de 1 a 3 anos, mas a maioria em 2 anos. E isso eu tenho como provar para vocês, porque cada cliente que chega na minha marca, eu pergunto como conhecer o meu trabalho e há quanto tempo. E elas falam, não, já te sigo há mais de 2 anos. Então, você precisa gerar conteúdo para convencer essa cliente. E essa cliente não vai se convencer de uma hora para outra. Até porque, às vezes, você mora numa cidade que a maioria das pessoas tem a sobrancelha morena, tem a sobrancelha escura. Só que a pessoa que está te vendo, ela tem a sobrancelha clara. Então, na cabeça dela, ela acha que você não faz a sobrancelha clara, que você não tem conhecimento para isso. Então, ela não vai te escolher. Mas se você gerar conteúdo direto para essa pessoa, uma hora ela vai ver um conteúdo de uma sobrancelha clara. E é nesse dia que ela vai te escolher. E às vezes pode ter levado 1 a 2 anos. Então, não desista. Não é porque você não está colhendo hoje que você tem que parar de plantar. Você tem que plantar, semear, para depois você conseguir colher. E às vezes isso leva tempo. Então, não desista. Então, eu já falei sobre posicionamento e não percam, né, não deixem de acompanhar as lives, porque a gente vai ter um especialista aí para falar sobre branding e sobre como se posicionar nas redes sociais. Outra coisa, o último ponto, né, o 5º ponto, mas não menos importante, é a liderança. Saber liderar. Ser um bom líder, isso é clichê, mas talvez algumas pessoas não saibam. Ser um bom líder é diferente de ser um chefe. Então, assim, aqui eu estou falando tanto para quem empreende, tanto para quem é o dono, quem é o proprietário ou tem a vontade de ser, quanto para quem é colaborador e trabalha em uma grande equipe. Eu sempre falo para as minhas profissionais, e isso é um dos valores que tem dentro do nosso manual de ética e comportamento. Agir como dono do negócio. Para você saber um dia liderar uma equipe, você precisa viver em uma equipe primeiro. A minha mãe sempre fala isso, para você cobrar de alguém, você precisa ter o conhecimento sobre aquela coisa. Então, eu trabalhei em várias equipes, eu tive essa experiência, e por isso hoje eu sou uma boa líder. Quem trabalha comigo sabe. Tem muitas pessoas que são proprietários de salão que acabam cobrando das pessoas aquilo que eles queriam, que acham que eles fazem. Eu faço desse jeito, então você tem que fazer desse jeito. Mas para você ser um bom líder, você não pode esperar da pessoa aquilo que você faz. Você tem que esperar o melhor daquela pessoa, do jeito dela. Para isso é necessário ter paciência e estudar. Ter conhecimento sobre liderança também. Não adianta só técnica. Para você ter um espaço grande, você não pode só saber sobre micropigmentação. Você tem que saber sobre tudo. E um dos valores, um dos pilares é a liderança, é saber liderar. Se você fizer a sua equipe crescer, você vai crescer junto. Então, é isso que eu sempre falo. E é isso que eu acabei de falar sobre as postagens, né? Às vezes você não faz um serviço, aquilo que você posta não é o que o cliente quer fazer ainda, mas se você posta o conteúdo de outra pessoa, a cliente fica com você. A cliente não para de te seguir se você posta outros conteúdos de valor para ela, certo? Então, se você trabalha em uma grande equipe ou quer montar uma grande equipe, você precisa vender todos os serviços. Se eu trabalho em uma grande equipe e eu vendo a minha colega de trabalho ali para fazer um cabelo, para fazer uma unha, eu mantenho ela dentro do estúdio, ou seja, eu mantenho ela como minha cliente, como minha seguidora, uma hora ela vai fazer a micro comigo, entende? Então, aproveitem todas as etapas da vida de vocês. Não percam nada, não pensem, mas eu tô aqui e eu
eu odeio a minha equipe, eu odeio a equipe que eu trabalho, eu odeio o dono do salão. Se você odeia o dono do salão, se você odeia a equipe que você trabalha, sai. Tenha coragem para abrir o seu próprio negócio e fazer aquilo que você realmente tem vontade, entende? Porque você precisa, para você ser um bom líder, desculpa, me desconcentrei aqui. Para você ser um bom líder, você precisa entender que cada pessoa age de uma maneira diferente. Cada pessoa é diferente. Então, você precisa compreender e estimular, motivar essa pessoa a ter os melhores resultados. E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês se motivem e motivem as pessoas que estão do lado de vocês. Se não é a tua equipe, se você ainda não tem uma equipe, mas você trabalha em uma equipe, ela não deixa de ser sua, porque a partir do momento que você motiva essa equipe que está do seu lado, que você está do lado dela, que você colabora com ela, você também vai crescer. A partir do momento que você vende um outro trabalho, essa outra pessoa também vai vender o seu trabalho. Exatamente, equipe alinhada com os mesmos objetivos. Quando você não precisa trabalhar dentro de uma equipe, mas você ter parceiros, talvez. Se você tiver parceiros que pensam da mesma forma que você e tem os mesmos objetivos que você vai chegar mais longe. A gente sempre comenta sobre isso, né? Sozinho, talvez você chegue mais rápido, mas com uma equipe você vai chegar mais longe. E é isso que eu quero. Eu quero chegar mais longe. E o que vocês querem? Querem chegar mais longe também? Então é isso, pessoal. Até estendi um pouco mais de meia hora. Eu espero ter contribuído aí com esse conteúdo para vocês. Hoje eu fiquei meio nervosa, mas eu acho que eu acredito que entreguei tudo que eu queria, todo o conteúdo que eu queria. Tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vocês vão ter resultados, vocês vão melhorar o resultado de vocês. E eu espero vocês amanhã, às 8h28 da noite, com mais uma live de muito conteúdo de valor.